Uma primeira indicação já esperada. Melhor filme internacional. I'm Still Here, Brazil. Ainda Estou Aqui, filme do Walter Salles entrou. A segunda indicação, cercada de expectativa. Melhor atriz. Agora, Cynthia hein? Erivo in Cynthia Erivo, Wicked. Carla Sofia Gascon. Carla Emilia Sofia Pérez. Gascon, Emília Pérez. Mikey Madison. Mike Nora. Madison, a Nora. Demi Moore in Demi The Moore, Substance. a Substância. And Fernanda Fernanda I'm Torres, Still Here. Ainda Estou Aqui. E uma terceira, para entrar para a história do cinema brasileiro. Aqui estamos. Tem 10 melhores filmes do ano. Vamos lá. Ainda Estou Aqui, terceira indicação para o filme do Walter Salles. 3 indicações, incrível. Ainda Estou Aqui, um filme original Globoplay, entrou na disputa para trazer ao Brasil a estatueta inédita na principal categoria do Oscar. E Fernanda Torres enviou um áudio exclusivo ao assunto sobre essas indicações históricas. Mission accomplished, cumprida a missão, porque eu achava impossível isso acontecer lá no início, quando a gente começou a jornada, porque era um ano com performances femininas muito fortes. Eu pensava, nossa, um outro ano até eu teria chance, mas esse ano era nenhuma. E aí foi um trabalho meu, do Walter, do Selton, da Sony Pictures, de formiga, cara. É um trabalho de tentar fazer o filme ser visto. Esse que é o problema, porque uma vez que o filme é visto, esse filme emociona. Mas o problema é que era um filme em português que não tinha sido lançado nos Estados Unidos ainda, e todos os outros, a maioria já tinha sido lançado em dezembro. Então era um trabalho de corpo a corpo, e os críticos tinham visto o filme nos festivais que a gente tinha participado antes, que foi Veneza, Toronto, Nova York, Vancouver. O filme foi convidado para milhares de festivais, então os críticos conheciam. E os críticos é que votavam no Golden Globe. Então, quando veio o meu Golden Globe, é maravilhoso. O Michael Barker, da Sony Pictures, virou para o Walter e disse "The Eagle has landed", que é a famosa frase quando pousaram na Lua. Por quê? Porque no dia seguinte do Golden Globe, quem nunca tinha visto ou ouvido falar do filme, foi nos aplicativos ver que filme era aquele e descobriram o filme. Então, essa reta final entre Golden Globe e o Oscar, e essa nomeação de hoje, foi, na verdade, um momento em que viram o filme. Nem penso, para mim, nomeação e o Golden Globe, para mim, já foi. O que eu amaria é que esse filme levasse o Oscar de filme estrangeiro, e esse é o trabalho agora, que provavelmente começa em 8 de fevereiro, quando eu devo voltar para Los Angeles, e começar a última rodada de entrevistas, de screenings, de projeções, de jantares, porque agora, pelo menos para mim, o meu trabalho é para o filme. E sensação inacreditável, né, Natuza, num filme falado em português, a importância disso para o cinema brasileiro, para a cultura da gente, e, acima de tudo, eu só penso nessa mulher chamada Eunice Paiva, né, que realmente, como uma formiga, essa mulher moveu montanhas. Ela até agora, depois da morte dela, está fazendo diferença no Brasil, assim, em prol da civilidade do Brasil, da justiça no Brasil, da compreensão do que é um Estado autoritário no Brasil, e desses filhos todos que ela pariu, são todos incríveis, mas o Marcelo que escreveu esse livro e que moveu essa montanha. Então é muito lindo tudo, muito lindo. O longa bateu recordes de bilheterias no Brasil, com mais de 3,5 milhões de espectadores. E furou a bolha do país. Colecionou prêmios, foram mais de 10 até agora, entre eles o de melhor roteiro no Festival de Veneza em 2024. Além de receber outras indicações, como no BAFTA, o Oscar britânico, que acontece em fevereiro. E Fernanda Torres levou ainda o Globo de Ouro de melhor atriz em drama, uma conquista inédita para o Brasil. I want to dedicate it to my mother. Eu vivi para ver isso, entendeu? Teve uma transferência
vocacionada nessa dimensão para Nanda. Como atriz, isso é importante, como atriz. É uma vida muito particular, muito especial. É uma vida misteriosa essa nossa de atores e atrizes. Nós somos a terceira margem do rio. Existimos em cena. No filme, que é uma adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva, Fernanda Torres vive Eunice, mãe de Marcelo e esposa de Rubens Paiva, ex-deputado sequestrado e assassinado por militares. Seu marido já volta para casa. Eunice é uma mulher que sintetiza a dor e o vazio que a ditadura produziu na vida de milhares de famílias. Uma história que definitivamente não pode ser esquecida. E a Eunice Paiva era um símbolo disso, da reconciliação, né? E esse filme é um símbolo disso. A gente quer contar uma história que aconteceu. A gente quer que as pessoas vejam, através deste drama, o que era aquele período, né? Eu acho que a grande estrela desse filme se chama Eunice Paiva, que é uma revolucionária da civilização, sabe? É uma mulher que lutou pela civilidade do mundo, pelos direitos humanos, pela igualdade, pelo respeito, pela justiça. Eunice é um personagem que nos ensina como lidar com momentos distópicos e difíceis. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a busca pelo inédito Oscar. Um episódio sobre as chances de levar o maior prêmio do cinema mundial, sobre o talento de Fernanda Torres e sobre o atual momento da indústria cinematográfica brasileira. Neste episódio, eu converso com Isabela Boscov, jornalista e crítica de cinema, e com César Soto, repórter de cinema e séries do G1. Sexta-feira, 24 de janeiro. Isabela, eu sei que a gente já foi indicado até para mais categorias em outros momentos da nossa vida, mas eu queria muito te pedir para nos dizer por que os ineditismos desta vez parece que têm um peso maior. Eu não sei se é porque eu desenvolvi uma relação emocional com esse filme, mas agora me parece o melhor momento de todos do Brasil na relação com o Oscar. Eu acho que você está coberta de razão, Natuza, isso mesmo, é o melhor momento. Primeiro porque tem essa indicação que foi algo surpreendente, era algo que eu secretamente esperava que acontecesse, mas não ousei falar nem para mim, que é a indicação na categoria principal de melhor filme. Embora as chances de haver uma vitória nessa categoria não sejam expressivas, a presença do filme ali tem um peso enorme. É a primeira vez que isso acontece. A gente sonhava com esse melhor filme. O melhor filme, gente, é histórico. Essa indicação de melhor filme nunca teve em 97 edições. Isso é uma coisa extraordinária. Isso mostra potência, né? A nossa potência criativa, nossa capacidade. Aí eu acordei o hotel, eu estou na Austrália, né? Eu estou 00:30 aqui para mim, eu estou aqui filmando, sei lá como é que eu vou dormir, que horas que eu vou dormir, porque é muito emocionante. Agora, eu queria tentar entender contigo, Isabela, quais são os maiores méritos do Ainda Estou Aqui? O que faz o Ainda Estou Aqui ser um filme merecedor dessas 3 indicações? Eu acho que primeiro é um filme muito sensível, é um filme que recupera por meio da história de uma família que dá rostos a alguns personagens do que foi uma tragédia que aconteceu para muitas pessoas, né? Então, a família do Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro em que Ainda Estou Aqui se baseia, está ali como avatar das famílias de todas as pessoas que foram torturadas, que desapareceram durante o período da ditadura militar. Mas, em vez da gente ver isso só como um movimento, em vez da gente ter números, a gente tem rostos, personalidades, pessoas a quem a gente se afeiçoa.
No filme, o público acompanha intimamente a transformação de Eunice Paiva, mulher de Rubens e mãe de Marcelo, uma dona de casa dos anos 1970, mãe de 5 filhos. Eunice também foi presa e depois cursou faculdade de Direito e se tornou uma das maiores ativistas de direitos humanos do Brasil, principalmente em defesa das causas indígenas. O diretor Walter Salles falou sobre a felicidade de construir essa história junto com o público. E eu acho que, mais do que tudo, o maior prêmio que a gente podia receber foi o fato de que a história de Eunice Paiva está hoje sendo conhecida em todo o mundo. É uma mulher extraordinária, uma mulher que, face ao destino, tem não somente a coragem, mas a capacidade de se reinventar. Segundo, porque o roteiro é muito bem escrito, a adaptação do livro do Marcelo Rubens Paiva é excelente, os 2 roteiristas que trabalharam nela têm os meus parabéns, pelo menos, eu acho um trabalho exemplar. No Festival de Veneza, Ainda Estou Aqui levou o melhor roteiro. Há 43 anos, o Brasil não ganhava um prêmio na seleção oficial, nesse que é um dos mais respeitados eventos de cinema do planeta. E porque a direção do Walter é uma direção muito calibrada. Essa sempre foi uma característica do trabalho dele, né? Um manejo muito bom do tom, do ritmo, da quantidade de emoção que uma cena contém e do quanto essa emoção está sendo expressa ou não, né? Ele tende a ser um cineasta contido nesse aspecto, o que eu acho muito interessante. Eu acho que o que a história tem a dizer meio que fala por si, ele não precisa ficar dando dicas para a plateia do que ela deve ou não sentir em cada momento. E porque ele tem um elenco formidável, começando, lógico, pela Fernanda Torres, pelo Selton Mello e por todo mundo que está envolvido no filme. E tem um ponto que eu queria testar contigo sobre a universalidade do tema, porque à primeira vista, o Ainda Estou Aqui parece ser um filme da ditadura no Brasil, né? Sobre a ditadura no Brasil. A história de uma família representando o que aconteceu com tantas outras durante os mais de 20 anos de regime militar. Mas eu não sei se o fato da gente viver numa época em que novos regimes totalitários ascenderam, ainda tantos outros persistem desde a época, inclusive, da década de 60, eu fiquei com a impressão que o Ainda Estou Aqui se apresenta como se fosse um assunto mais universal do que à primeira vista. Te parece isso também? Eu acho que é isso mesmo, acho que esse é um fator muito importante. Eu acho que em tantos lugares do mundo hoje, as pessoas estão sentindo o quanto aquilo que elas davam como certo, que são os princípios da democracia, são, na verdade, uma circunstância frágil pela qual a gente tem que trabalhar. Não é dado de barato, é algo que tem que ser preservado, que tem que ser mantido ativamente. Eu acho que a Eunice viveu tempos parecidos com o que a gente está vivendo. Né? Ela viveu o período da Guerra Fria. Eu costumo dizer que a família dela, o Rubens Paiva, foi uma vítima da Guerra Fria, que é um período muito distópico, de medo de Armagedon, medo do botão vermelho. Eu cresci com isso, com tanto Estados Unidos quanto Rússia interferindo na geopolítica mundial. Eu acho que a gente está vivendo um período parecido, assim, distópico no mundo. À medida que a gente está assistindo a essa erosão, né, em muitos países desse acordo democrático que foi feito, as pessoas sentem o quanto isso pode vir repentinamente e o quanto isso pode tocar não uma sociedade só como um todo, mas cada indivíduo. Eu acho que as pessoas se enxergam no filme. Elas pensam, se eu estivesse nessa situação, né? O que eu faria? Como eu reagiria? Como eu faria se eu tivesse 5 filhos, desde crianças até uma menina no final da adolescência? Como eu poderia sobreviver a isso que está acontecendo e fazer com que as crianças ainda prosperassem, que houvesse algum tipo de normalidade depois de uma tragédia como essa? E um ponto que eu queria
checar contigo, Isabela, ainda falando sobre o filme, você, num determinado momento, disse, olha, é um grande feito ter sido indicado para melhor filme, para a categoria de melhor filme. Quais são as nossas chances? Elas são maiores, eu imagino, em melhor filme internacional? As chances em filme internacional são maiores, mas a gente tem pelo menos um adversário muito importante na categoria, que é Emília Pérez. Emília Pérez, que é nosso principal concorrente na categoria de filme internacional, de fato caiu no gosto da academia. Os mexicanos detestaram esse filme, os latinos detestaram o filme. É um filme de um francês, cuja maioria do elenco é estadunidense, para contar a história de cartéis no México. Os mexicanos se sentiram subrepresentados, estereotipados, mas os americanos gostaram, compraram. Ele está com 13 indicações. Nunca um filme que não é falado, nunca um filme não falado em inglês teve um número de indicações sequer comparável com esse. Isso é muito próximo do recorde de qualquer filme na história do Oscar. O máximo que algum filme já obteve, e foram 3 ou 4, foi 14 indicações. Então, Emília Pérez vem com muita força. Eu tenho aqui feito uma teoria, eu acho que é uma teoria, tudo bem, pode ser um pouquinho de... É uma tentativa de ser otimista aqui da minha parte. De nos permitir sonhar. Estou gostando já dessa teoria. Exatamente. A minha teoria é o seguinte, já aconteceu muitas vezes de filmes premiados com o Oscar de melhor filme internacional ganharem também o Oscar principal. O exemplo mais notório e mais recente é o sul-coreano Parasita. Parasita tinha várias indicações, mas nem de longe as 13 que Emília Pérez tem. E ele não era dado como um favorito, as pessoas não achavam que ia ser dele o Oscar naquele ano. Então, quando isso acontece, eu acho que o comitê, que é um comitê específico que vota em filme internacional, pensa assim, não, vamos dar o Oscar aqui de filme internacional para Parasita, vamos garantir porque ele é merecedor. E a totalidade da academia, que está votando ali no Oscar de melhor filme, está pensando, não, nós adoramos Parasita, vamos votar nele também. E daí ele leva os 2 prêmios. Aqui a gente tem uma situação que talvez seja um pouco diferente. Eu estou especulando, simplesmente. A situação são tantas indicações de Emília Pérez, ele parece estar tão forte, ele parece ter a chance de ser contemplado em tantas outras categorias, que talvez esse comitê específico pense assim, olha, ele tem enormes chances de ganhar melhor filme, ponto. Então, vamos abrir um pouco o leque na categoria de filme internacional e vamos contemplar um outro filme que não Emília Pérez. Eu tô meio... Você entendeu? Eu achei uma chicana aqui. E acaba me vindo à cabeça aqui algo que talvez seja necessário a gente explicar, como é feita a escolha, porque são mais de 10 mil votantes, certo? Você vota para melhor filme. Nos 10 filmes, cada votante estabelece uma lista de quem vem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, é isso, né? Até o 10º? Na categoria principal de melhor filme, todos os 10 mil votantes têm o direito a votar. Outras categorias, só as pessoas que pertencem àquela categoria votam nela. Essa não, essa é uma categoria aberta para a totalidade dos votantes da academia. Precisa de um trabalho ativo de convencimento para que seja assistido pelos membros da Academia do Oscar. São 10 mil membros, tá? Só para vocês terem ideia. No caso de filme internacional, a seleção fica a cargo de um comitê especializado de cada país. No Brasil, esse trabalho é da Academia Brasileira de Cinema, onde 25 integrantes elegem o filme brasileiro que vai ser o nosso concorrente para indicação. Caso o filme esteja elegível, os integrantes de um júri especial da Academia são convidados a assistir os filmes internacionais na disputa. Aí cada membro da instituição vota na categoria correspondente à sua área, ou seja... Os diretores vão votar em diretores. Quem é da academia e que é diretor vai votar em diretor. Ator vai votar em ator.
e assim por diante. No caso de melhor filme, todos podem votar. Eles recebem, por meio de um canal mesmo online, uma página da Academia Online, eles recebem uma senha e recebem os filmes todos e assistem todos os filmes e votam ali depois de assistir. São todos, o cardápio de filme, todos disponíveis para essas pessoas que são votantes no Oscar. Os membros da Academia escolhem um indicado por categoria e o mais votado leva o prêmio. No caso de melhor filme, os votantes fazem uma lista de preferência e o filme que tiver mais da metade de primeiro lugar leva o grande prêmio da noite. E a lista segue uma matemática complicadíssima. Tem uma ponderação toda feita ali, que inclusive vem recebendo críticas. O fato é que ela tende a dar algumas zebras. Ah, é? Ela tende a dar algumas zebras. Ela tende a provocar surpresas. Por exemplo, no ano em que Ataque dos Cães era o recordista de indicações, né? Tinha o maior número entre todos os filmes presentes no Oscar, ele não levou nenhum. A categoria de filme internacional é diferente, porque como seria impossível para 10 mil votantes acompanharem tudo que é lançado, ou pelo menos tudo que é lançado de relevante no mundo todo durante um ano, criou-se um comitê. Era uma categoria tida como menor, uma categoria quase tida como de consolação, mas ela foi muito reformulada, a integração dela com o restante das políticas da academia foi reforçada de maneira muito decidida, renovaram todo o corpo de votantes do comitê, e o fato é que ela acabou virando uma categoria ultra competitiva. Tem filmes realmente excepcionais todo ano concorrendo. Mesmo esse ano, se a gente for olhar, Emília Pérez, que tem essa tração toda que ele vem acumulando já há algumas semanas nas votações, A Semente do Fruto Sagrado iraniano, que quase levou a Palma de Ouro, perdeu para Anora. A gente tem A Garota da Agulha, um filme fortíssimo, e por aí vai. Todos os anos a gente tem tido filmes muito fortes na categoria de filme internacional. Eu queria então agora passar para melhor atriz, para Fernanda Torres. Como é que a gente está nesse rolê? Eu tenho a impressão que as maiores surpresas esse ano todas foram na disputa de melhor atriz. No Globo de Ouro, a Fernanda era, em geral, dada como ela é o azarão desse páreo, né? Porque olha quem está ali: Kate Winslet, Tilda Swinton, Demi Moore, Angelina Jolie, a Pamela Anderson fazendo um ressurgimento, né? Aliás, isso também se aplica a Demi. E, no entanto, com tudo isso pela frente, a Fernanda levou. Para Fernanda Montenegro, que faz o papel de Eunice Paiva mais velha no filme, o Globo de Ouro da filha não surpreendeu. Eu sabia que ela ia ganhar. Entendeu? Por que mistério esse? Não sei. Mas eu sabia que a minha filha ia ganhar esse prêmio. E ganhou. Quis Deus que eu viesse sobrevivendo e tivesse a noite de ontem, não porque ganhou um prêmio nos Estados Unidos, entendeu? É o que isso representa para a cultura geral brasileira. O que foi noticiado no dia seguinte em todos os veículos especializados na cobertura da indústria de entretenimento como uma loucura. Mas uma loucura no bom sentido. Ninguém ficou contra, isso que é o interessante. Ninguém falou, puxa, devia ter sido... Não, as pessoas ficaram agradavelmente surpresas. Foi numa data muito feliz, porque ela ganhou o Globo de Ouro num domingo e a semana inteira seguinte, apesar de todo o tumulto, a tragédia dos incêndios em Los Angeles, foi a semana, na verdade 10 dias, porque o prazo foi estendido justamente por causa dos incêndios, foi o período em que os votantes da academia estavam mandando as suas cédulas com os seus candidatos às indicações em cada categoria. Então ela
entrou em evidência, ganhou esse relevo todo na melhor data possível. A campanha de Ainda Estou Aqui tem sido muito bem feita e a Fernanda tem sido a peça crucial dela. A Fernanda tem feito entrevistas muito importantes, foi no Jimmy Kimmel, que tem um público mais cinéfilo, tudo, mas foi no programa da Kelly Ripa de manhã, um programa matinal que tem uma audiência muito grande e chega em um público completamente diferente do público noturno, se saiu imensamente bem nas duas entrevistas. He said, I can see it's a Golden Globe. For what? How did you get it? I said, I won Best Actress for Drama. O fato dela ter tido essa vitória que foi dada como surpreendente, inesperada, e dela estar se saindo tão bem, aumentou muito a curiosidade em relação ao filme também. Muitos votantes que ainda não haviam visto o filme foram ver o filme porque a curiosidade deles foi despertada. Eu queria falar do Walter Salles, essa figura que parece que entendeu a psique de Hollywood. Porque 25 anos depois, tá aí o diretor concorrendo mais uma vez a uma das mesmas categorias que ele concorreu com o Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro em 99, não foi isso? E essa beleza, né, gente, assim, da história, né? A história se repetindo. Central do Brasil concorre a melhor filme internacional, que mudou o nome, né? Era melhor filme estrangeiro, agora é melhor filme internacional. Concorre a melhor filme estrangeiro e Fernanda Montenegro concorre a melhor atriz. E o tempo passa, voltamos com essa história e com o melhor filme. E eu queria saber mais da fórmula do Walter Salles. Você classificou o filme de sensível, a direção, me parece que foi uma direção sensível também pelo relato dos atores e atrizes que deram entrevista ao longo desse tempo todo, que ele é um diretor quase que silencioso, né? Ele tem muito tato. E uma crítica que eu vi ao filme, com a qual eu discordo frontalmente, é que um filme, alguns desses críticos, mais do campo da esquerda, diziam que um filme sobre a ditadura tinha que mostrar os horrores da ditadura de maneira mais crua. E isso acabou sendo uma discussão aí de redes sociais. Mas essa não é a linha do Walter Salles. O Walter Salles não imagino que ele faria algo assim. E que pela sutileza ele conseguia mostrar pelo menos parte do horror com uma família específica, né? Um filme não pode ser tudo. A gente não pode exigir de cada filme brasileiro que ganhe relevância internacional que ele cumpra toda a agenda que o cinema acredita ser necessária, né? Ou que a totalidade do público acredite ser necessária. Essa é uma história que o Marcelo Rubens Paiva escreveu num tom mais pessoal impossível, íntimo, sobre a família dele. Nunca nenhum dos membros da família pôde saber exatamente o que se passou a partir do momento em que o Rubens foi levado. Deputado Rubens Paiva. E eu já volto, filho. Por que, então, sair desse eixo, que é o eixo que foi proposto para o filme, é o eixo da Eunice, né? Do que acontece com ela e a maneira como ela lidera a família e reorganiza a vida diante de uma coisa horrível que está acontecendo com ela e principalmente de uma coisa que ela não sabe o que é, porque não tem nenhuma informação sobre o que de fato está acontecendo. Eu acho que essa deve ser a pior de todas as situações, né? A incerteza. Então, o filme deixaria de ser esse filme e seria algum outro filme. Eu acho que a cena que vira o filme é o interrogatório dela no DOPS, porque é uma mulher que é retirada com um capuz preto na cabeça, vai para a polícia junto com a filha de 15 anos e tiram o capuz dela, ela está diante de um homem, o Loris Santos, um ator extraordinário,
E a primeira coisa que ela diz é: eu quero um advogado, eu quero falar com o meu advogado. Ele diz: não precisa. Então é a primeira vez que essa mulher entende que ali a lei não vale. Essa cena, eu acho, e a cena em que ela retorna outra pessoa para casa e ela se olha no espelho do banheiro e entende que a utopia da vida dela anterior tinha acabado. Então são duas cenas assim de virada nesse filme. Pode ser necessário um filme que mostre de maneira crua o que foram os horrores dos porões da ditadura? Sim, pode ser necessário, mas não é este filme, não é esta a proposta, não é essa a missão a que esse filme se propôs. Olha, eu tô aqui agarrada na sua lógica, Isabela. Tô aqui confiante. Foi muito bom te ouvir, até para eu ter essa boia de salvação aí, para acreditar. Não, olha, não me siga, não sei para onde estou indo, Natuza. Um beijo muito grande, boa sorte para nós. Boa sorte para nós, Natuza, muito obrigada, foi um prazer participar do assunto com você. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com César Souto. César, eu conversava há pouco com a Isabela Boscov, falando justamente das chances do filme Ainda Estou Aqui levar o Oscar, e eu queria detalhar contigo alguns aspectos. E a Fernanda Torres, quais são as chances dela? Das 5 indicadas, ela é a única que não foi indicada para o prêmio do Sindicato dos Atores, que costuma indicar muito bem quem vai ganhar, e também não foi indicada para o BAFTA, que é o principal prêmio do cinema britânico. É a única. Isso complica bastante. E assim, não só por uma questão de visibilidade, porque ela vai ser a única das 5 que não só não vai aparecer nesses 2 prêmios importantes, como ela não vai ter nem chance de ganhar, é que esses 2 prêmios têm muitos membros em comum, os membros que votam, com a academia. Então, assim, eles são bons indicadores, muito melhores do que o Globo de Ouro, por exemplo, que não tem nenhum membro votante em comum com a academia, porque eles têm membros. Então, quem está votando no prêmio do sindicato, quem está votando no BAFTA, vota no Oscar. E é difícil imaginar que ele vai mudar o voto. Lógico que não é todo o mesmo corpo de votantes, mas faz um certo sentido, funciona muito como indicação. Ela não ter sido indicada para nenhum dos Funciona dois... como termômetro, né? É difícil. Queria falar um pouco da trajetória da Fernanda Torres, que me parece ter, independentemente do resultado, conquistado muita gente lá fora. Eu acho que sim. Porque assim, a gente conhece muito aqui no Brasil ela pelos papéis que ela ficou muito conhecida nos últimos anos, dos normais, tapas e beijos, slaps and kisses, de papéis cômicos e maiores do que a vida, né? Minha melhor amiga foi pedida em casamento, minha irmã vai ter outro neném, minha prima tirou 2º lugar no vestibular de medicina. Sabe quando as más notícias vêm assim, uma depois da outra? Só que no cinema, ela fez muito papel dramático, muito bem, e reconhecidos. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes em 86, com Eu Sei Que Vou Te Amar, do Arnaldo Jabor. O que você não sente por mim? O que eu não sinto por você? Nada. Eu não sinto nada por você. Nem ódio, nem ressentimento, nada. Ela fez Marvada Carne, fez Terra Estrangeira com o próprio Walter Salles, fez Casa de Areia com a mãe, com o Fernando Montenegro. Ele não tem carroça? Nada? Carroça. Seu Chico? Seu Chico, o senhor não tem uma carroça? O senhor não tem mais animais, nada? Minha filha, pelo amor de Deus, tira essa ideia louca da cabeça. Nem pense em sair daqui no estado em que você está. O senhor daqui vai pra onde? Nem pense em sair daqui no... Ela tem uma carreira no cinema irretocável e dramática. Ela não foi a primeira escolha do Walter pro papel de Eunice Paiva, que é uma mulher incrível também. Mas a Fernanda tem uma carreira muito sólida como atriz dramática. É que ela ficou quase refém dessa fama gigante de 2 das melhores séries que o Brasil já fez, que são Os Normais e Tapas e Beijos. Aliás, o Casa de Areia
ela contracena assim com o seu Jorge, e o diretor é o marido dela, o Andrucha. Eu queria te perguntar também sobre uma outra figura muito grandiosa, que é super tímida, que quase não gosta de dar muita entrevista, que é o Walter Salles. O Walter Salles emplacou 2 indicações assim de melhor filme internacional num intervalo de 25 anos, em que a mãe da Fernanda Torres, curioso que a gente agora fala mãe da Fernanda Torres, não é? Não é curioso isso? Toda vez que eu falo isso, eu dou uma bugada. Eu falo, não, ela é a Fernanda Montenegro, é mãe de Fernanda Torres. Mas ele dirigiu a Fernanda Montenegro com o Central do Brasil, foi para o palco mais célebre do cinema mundial e agora ele está neste mesmo palco, né? Ele está com a mesma indicação. Então, queria muito te ouvir sobre essa figura incrível que é o Walter Salles. Ouvindo especialistas de Hollywood, lendo os textos dele, todos concordam com uma coisa, que o Walter é um cineasta muito querido em Hollywood. Então isso já ajuda, gera uma boa vontade e uma vontade das pessoas de assistirem aos filmes dele mesmo, né? E aí isso começa, dá para dizer mais ou menos que começa com Terra Estrangeira em 95, obviamente explode com Central do Brasil em 98 e aí as indicações em 99, que é tranquilamente um dos melhores filmes brasileiros já feito e do mundo inteiro, porque é maravilhoso esse filme. Eu lembro, nossa, como me marcou quando eu assisti pela primeira vez e todas as outras vezes que eu já assisti. No dia que você quiser lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Tenho saudade do meu pai. Tenho saudade de tudo. Dória. E assim, aí ele tem uma carreira também que foi muito reconhecida no mundo, assim, né? Abriu Despedaçado no Festival de Veneza em 2001. Aí ele fez Diários de Motocicleta em 2004, chegou a ganhar um BAFTA, o prêmio britânico de melhor filme estrangeiro em 2004. Quem protagonizava era o Gael Garcia Bernal, né? Exatamente. Como o Tchê, outro filme incrível. Ele fez Linha de Passe em 2008, chegou a ganhar um prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes para protagonista, a Sandra Corvellone, que tá maravilhosa nesse filme, é incrível. E fez Na Estrada a adaptação do livro, né, a obra-prima do Jack Kerouac, em 2012. E depois ele meio que deu uma quietada, né, fez algumas outras coisas, maioria não ficção, tudo mais. Acho que ele também acabou herdando um movimento do cinema brasileiro no final dos anos 90, que vinha de outras 2 indicações quase seguidas ali também para filme estrangeiro, não dele, mas o cinema brasileiro estava muito reconhecido ali no final dos anos 90. A Fernanda Torres, numa entrevista, chamou o Walter Salles de estrategista. E eu não sabia até este momento, porque na época de Central do Brasil eu não estava tão ligado assim no noticiário, que além de fazer um bom filme, você ainda precisa fazer uma boa campanha do filme. E isso, para mim, era uma novidade. E, aparentemente, segundo Fernanda Torres, o Walter Salles sabe fazer isso de maneira elegante, como ela disse, como ninguém. O que é esse tipo de campanha? Assim? Ser querido em Hollywood garante o quê? Bom, garante muita boa vontade, garante que as pessoas vão tentar ver, pelo menos. Vão saber que o filme existe. Mas vem cá, existe a possibilidade de eu votar em melhor filme sem ter visto Com certeza. todos? Com certeza. Um membro da academia, ele tem acesso, atualmente, né? Porque isso é uma coisa mais recente, mas ele tem acesso a um site que tem todos os filmes lá, pra ele poder assistir. Isso quem me explicou foi o Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus, né? Ele consegue assistir, só que ele não precisa provar que ele assistiu, ele pode ter assistido em sessões pra membros da academia, pode ter assistido no cinema, ele pode ter pago do próprio bolso pra ir ver no cinema dos filmes que estrearam ao longo do ano anterior, né? Então, assim, vai da consciência de cada um. E aí, só pegando como gancho esse negócio da campanha que você falou e de ser bom moço, uma parte de mim... Querido, não necessariamente bom moço. É bom moço, perdão. É porque eu lembrei que eu vou falar de uma pessoa que não é nada boa e nem querida. Mas em 99, a Fernanda perdeu, mas enfim...
Quem ganhou... Shakespeare apaixonado. Nunca me esqueci do ódio que eu senti. Gwyneth Paltrow. Uma atuação questionável que ganhou muito por causa da campanha de um certo Harvey Weinstein. Hoje sabemos de forma, né, comprovada, um dos maiores monstros que já existiram em Hollywood, condenado por abusos sexuais, enfim. Mas que era um cara que sabia fazer campanha como ninguém. Obviamente, a academia tem feito um esforço muito grande para ampliar a diversidade dos seus membros e chegou a 10 mil membros nos últimos anos. Eu acho que há uns 5 anos eram 6 mil, por exemplo. Mas ainda assim é difícil você ficar comprando voto a voto de 6 mil pessoas. O que acontece muito a da campanha é isso, você fazer sessões para 50, 100, 200 membros da academia, e aí provavelmente com um brindezinho ou outro, mandava os DVDs para casa dos membros, e aí com um brindezinho, alguma coisa assim. E também... Um brindezinho, mas eu li recentemente que são brindizões, que são coisas caras, né? É que, se eu não me engano, essas sacolas de brindes vêm para quem foi indicado e é de marca para conseguir exposição e tudo mais. Eu acho que essa campanha é um pouco diferente porque ela funciona mais assim, veja meu filme, por favor. O principal é você conseguir ver meu filme. E também trabalha com a imprensa, né? Com a imprensa principalmente localizada de Hollywood para, divulga meu filme. Então, assim... Esse ano, por exemplo, eu fazia tempo que eu acompanho, né? Eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Fazia tempo que eu não via a imprensa de Hollywood cobrindo tanto um filme, principalmente um filme brasileiro, como eles têm feito quando estou aqui. Então, realmente está tendo uma campanha. O que a gente tem feito? A gente tem apresentado o filme nos países onde ele vai ser lançado em circuitos independentes. A gente abraçou a ideia dos circuitos independentes e temos feito debates. E muitos desses debates foram, na verdade, potencializados porque pessoas como o Wim Wenders, o Champagne, a Valéria Golino na Itália, o grande Alfonso Cuarón, enfim, essas pessoas todas abraçaram o filme e deram visibilidade ao filme. Quem vota veio ver o debate no final, e assim foi feita a nossa campanha. Mas eu falo que é isso, então eu acho que talvez ele tenha aprendido um pouco o valor da campanha com o que aconteceu em 99, com a Fernanda Montenegro, aquela atuação maravilhosa, impecável. Esse é o melhor momento do cinema brasileiro lá fora, em Hollywood, pelo menos? Pode ser o começo, um recomeço. Eu acho que não seja o melhor, porque é difícil você ignorar que nos anos 90... o Brasil foi indicado 3 vezes, e quase seguidas, né? Com o Quatrilho, em 96, O Que é Ex-Companheiro, em 98, e Central do Brasil, em 99. E Cidade de Deus recebeu 4 indicações. Com uma coisa bizarra, né? No ano anterior não conseguiu o reconhecimento como melhor filme estrangeiro, que era como chamada a categoria na época. E aí no ano seguinte, quem fez a campanha pro filme? Harvey Weinstein. Conseguiu as 4 indicações: direção, montagem, fotografia, roteiro, do Braulio Mantovani, roteiro adaptado. Aquele foi um momento efervescente para o cinema nacional lá fora. E pouco depois, acho que até Tropa de Elite não chegou a ser reconhecido em prêmios, mas é muito comentado. Tropa de Elite é um caso muito esquisito em que não teve indicação, mas é um filme muito comentado. Cidade de Deus também é um filme muito falado lá fora até hoje. Cidade de Deus entra em qualquer lista de melhores filmes de todos os tempos. Se você procurar, pode ver que Cidade de Deus vai estar ali na lista. E não estou falando de listas brasileiras, estou falando de listas de críticos americanos. Qualquer lista eu posso te garantir, se tiver 20, Cidade de Deus vai estar ali. Então, assim, foi uma época de muito reconhecimento mesmo, eu acho que, assim, era uma época que o mundo tava, principalmente Hollywood, tava muito de olho no cinema nacional. E a gente, por X motivos, eu acho que o cinema nacional vive um momento incrível, com diretores, criadores incríveis, atores, e uma nova geração aparecendo. Meu querido, muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente sobre esse assunto. Se eu pudesse, ficava aqui um tempão mais contigo, mas a gente precisa fechar o assunto. Obrigada. Obrigado a você pelo convite. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.